Você sabe me dizer se o número um é um número ímpar ou um número primo? Você sabe me dizer se o número zero é um número positivo e um número par? Pois é nessa aula que nós vamos ver exatamente esses pequenos detalhes a respeito dos nossos números. Vamos lá? Antes da gente começar a aula, pessoal, quero pedir para que vocês deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem o nosso conteúdo, tudo bem? Bom, vamos lá. Pessoal, para a gente saber a respeito dos números, a gente tem que começar por dois critérios bastante interessantes e bastante simples. São esses dois, números inteiros e números decimais. O que são números inteiros? Bom, muito simples. Número inteiro é todo número aquele que não tem vírgula. Então, os números inteiros começam. Pode ser o 0, o 1, o 2, o 3 e assim adiante. Como também, pessoal, os números inteiros podem ser os números negativos. Menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, tanto aqui os números negativos quanto os números positivos são números inteiros, certo? Uma curiosidade a respeito do número zero. O número zero, pessoal, ele é considerado como um número nulo. Então, ele não é considerado nem negativo nem positivo. Mas, por convenção matemática, foi resolvido que o número zero ele é um número par. Ele não é um número ímpar. Isso foram matemáticos que, através de resoluções e um comum acordo, determinaram que o zero é um número par. Tudo jóia? Números decimais. Quais são os números decimais, pessoal? Número decimal é todo número que tem uma vírgula. 2,17 é um número decimal. 28,2 é um número decimal. E assim sucessivamente. Então, o que caracteriza um número decimal sempre vai ser a presença do elemento vírgula do número. Tá bom? Dúvida? Tranquilo, pessoal. Bom, agora a gente vai partir, então, para os conceitos de números par, ímpar e primo. Número par. O que vem a ser um número par? Bom, a gente já viu que o número zero é um número par. Mas o que define propriamente um número ser par ou ímpar? Para ser um número par, pessoal, a gente tem que observar dois critérios principais. Primeiro, o número tem que ser divisível por 2. E o segundo é que esse cálculo, essa divisão por 2, tem que ser uma conta exata, certo? Como é que nós vamos verificar isso? Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? Então, todo número, para você verificar se ele é par, você vai fazer a divisão por 2. Vai pegar um número, vamos pôr o número 8. 8, vou pegar o número 8 e vou dividir por 2, certo? Para verificar se ele é um número par. 8 dividido por 2, sim, dá o número 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Então, pessoal, o número 8 é divisível por 2 porque ele dá uma divisão exata, uma operação exata. O resto é 0, não sobra nenhum número no resto. E o seu quociente é 4, que também é um número inteiro. Então, se o quociente de uma divisão por 2 for sempre um número inteiro, esse número aqui, no caso 8, é considerado como par. Tá joia? 2 é par, 4 é par, 6 é par, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Joia? Bom, então o que nós vamos agora ver? Os números ímpares. Números ímpares é aquele que não são divisíveis por 2, porque não dá uma conta exata, dá uma conta não exata. O que é uma conta não exata? Uma conta que sobra resto ou que o nosso quociente vai ter vírgula. Vamos ver um exemplo? 5 dividido por 2. Nós vamos sempre dividir o número por 2 para saber se ele é par ou se ele é ímpar. Joia? 5 dividido por 2. Quanto que dá? 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Sobrou 1. E já sobrou o resto, pessoal. Se sobrou o resto aqui, a gente já sabe que ele é ímpar, ele não pode ser par. Mas vamos continuar só para ver. Eu colocaria aqui, para terminar essa divisão, um zero aqui e uma vírgula aqui. Ai, ai, ai.
Vou colocar o 5, 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, tá. Aqui o resto foi zero, não foi? Ó. Mas, o que eu tenho aqui no meu quociente? A vírgula. Então, um número que tem vírgula na divisão por 2 ainda é considerado como um número ímpar. Joia? Bom, agora número primo. O que vai ser um número primo, então, pessoal? Número primo vai ser todo aquele número que ele vai obedecer a dois critérios, e única e exclusivamente a esses dois critérios. Ele vai ser divisível por 1 e divisível por ele mesmo. Vamos ver na prática quais são esses números? Bom, o número 0 é divisível por 1? Não, né, pessoal? O número 0 não é divisível por 1 porque o 0 é menor que 1. O número 1 é divisível por 1? Sim, mas o número 1 só é divisível por 1. Então, não dá, ele não obedece a esses dois critérios. Ele tem que obedecer a esses dois critérios. Tem que ser divisível por 1 e por ele próprio. O número 2 é divisível por 1? Sim. E o número 2 é divisível por ele próprio? Também. Então, o número 2 é um número primo. O número 3 é divisível por 1? Sim. O número 3 é divisível por ele próprio? Também. O número 4 é divisível por 1? Sim. O número 4 é divisível por ele próprio? Sim. Mas o número 4 também é divisível por 2. Então, ele não se enquadra nessas duas regrinhas, que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Número 5 é divisível por 1? Sim. E o número 5 é divisível por ele próprio? Sim. Por mais algum outro? Não. Então ele obedece a essa regrinha. Tá joia? E assim nós vamos seguindo. Depois do 5 a gente tem o 7. Depois a gente tem o 11. E assim sucessivamente. Dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então a aula de hoje foi só para a gente matar essa dúvida sobre os números inteiros, os números decimais, os números pares e os números ímpares. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem de vídeo, só colocar nos comentários abaixo. Vai ser um prazer poder gravar um vídeo para vocês, tá bom? A gente se vê então, pessoal, na sua próxima dúvida. Um abraço. Tchau, tchau.